Opa! Que joia! Tá vendo aí, pessoal? Chegando. Estão me ouvindo bem aí? Malúcia, Patrícia, Maiara. Estou ouvindo direitinho, pastor. Tá bom, Tô ouvindo Débora. bem. Ué, mas quem tá também é... Tá, Alessandra. Rose, Keren. Carol. O Kleber aí. Ei, Kleber. Joia. Muito bom. Bom, experiência nova para a gente. Vou esperar ver se mais gente entra para nós conversarmos mais um pouquinho. Deixa eu aumentar. Teve participantes? Está realmente todo mundo. Posso tirar muita gente. E para liberar com esse microfone. O microfone é Mamute. E o vídeo, para separar seu vídeo ali. Eu não sei como separar. A Tisa está comigo aqui dando suporte. Chega um pouquinho, Tisa. Tá bom? As novidades assim tem que contar com o auxílio aí. Calma aí, Joia, o nosso tempo assim é bem curto, né? São 40 minutos. Mas a gente vai esperar um pouquinho nesses minutos iniciais para os irmãos irem chegando. Eu creio que tá dando para gravar também, né, tio? Depois eu tinha colocado para gravar. Tá gravando, tá gravando. Os irmãos que não puderem assistir, eu gostei mesmo. Nossa, mas passou o Nilton lá. Supervisor Nilton Rocha. Supervisor. Olha o ventilador, não? Né, Débora, com vocês aí. Ei, pastor. Olha. Aí clica aqui. Ei, Hamilton! Rapaz, meu irmão. Oi? Tudo bem, rapaz? Tudo Graças bem? a Deus. Que bom ter você aqui, ó, com a gente. Amém. Ô, Edson, Oi. só uma dica. Lembra o pessoal que tem um delay. Sim. Demora alguns segundos para terminar a frase para começar a falar. Uhum. Tá bom, é a dica aí para poder a gente interagir aí. E Debinha rindo porque está o outro supervisor que eu estou com o celular da junta. Então tá bom, é. Beleza. Ei, Debinha. Tempo aí, 7h32. Espera mais uns minutinhos aí para a gente dar início. Eu clico lá no dela, lá, né? Só clicar nela. Aí, quando ela começar a falar, eu vou falar. Não, você sabe o negócio? O microfone dos outros? Bem, a gente vai estar. Reuel está aqui me ajudando, dando uma assessoria aqui, está aqui do meu lado também. Oi, Ezio, tudo bom? Eu vi o Fábio aí também. Joia. E aí, Fábio? Seja bem-vindo aí. Isso aí. Muito bom ver vocês. Não. A Ana aí, ó. Ana. A Rafaela está conectada também, né? Bom.
Mili, bem? Oi, tá sumindo. Ai, eu não É, sou nada, mas... Eu não me livre. É meu cabelo, vai estar. Viu o quê? vem cá para me ajudar, meninos. Ai, ai. Ajuda os universitários. Cadê? Sumiram aqui, os dois estavam aqui comigo agora, sumiram. Aí, Léo, aqui. Coloca aí. Vai aparecer. Tá aparecendo isso aqui. Nossa, mas Isso lá no Cabo Kleber. Papai. Não? Vai pregando aqui. Tudo bem. A gente vai colocar todo mundo mudo por agora, só deixar mais a Débora aí, que a Débora vai nos ajudar, ela, a Néia, né, a família lá vai estar com a gente, participando com cânticos. Não dá para todo mundo cantar, para ouvirmos todo mundo junto, né? Então aí a gente vai cantar aqui sem todo mundo poder ouvir, ouvindo só a Débora, a Néia e a família. Acho que volta aí, tá junto também aí. Caio já chegou? Ainda não. Não, né? Mas aí vocês vão conduzindo. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês nessa transmissão. É um momento assim novo para a gente, né? Mas Deus nos dá essa possibilidade de estarmos juntos, de podermos ter esse tempo juntos, de ouvirmos também a palavra de Deus, né? Podermos orar, tendo assim a condição de interagirmos. Eu tirei a barba, né? Cortei cabelo, já passei o perfume. Tá? Tranquilo. Vamos lá? Hamilton. Vendo Hamilton aí? Vou desmutar o Hamilton. Espera um pouquinho. Ei, Hamilton. Oi, meu Faça uma irmão. oração. Graça e paz. Graça e paz, meu querido. Faz uma oração aí, iniciando a nossa transmissão. Vamos orar. Amado Deus, maravilhoso Pai, o Senhor que está sentado no alto e sublime trono, o Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Rogamos em nome de Jesus, ó Deus, a tua bênção sobre nossa reunião. Que não haja falha na mídia, que não haja falha na internet, e que possamos, ó Deus, ser edificados na comunhão, no participar, ó Deus, deste culto, para a glória do teu santo nome. Fale ao nosso coração. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Que os teus anjos, ó Deus, estejam nos guardando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão, Hamilton. Amém. Nós vamos ouvir 2 cânticos e a Débora está com a palavra para nos conduzir nos cânticos. E vamos cantando onde nós estamos, na nossa casa, louvando assim o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos lá, Débora. Amém. Boa noite, pessoal. Como o pastor falou aqui, né? A gente pode deixar de se reunir, mesmo que por aplicativo, né? E como o pastor falou, né? Não dá para todo mundo cantar ao mesmo tempo, mas eu e minha mãe vamos estar cantando aqui. E acredito que todo mundo conhece a letra, né? O primeiro cântico né? Que a gente possa estar sempre exaltando o nome do nosso Deus. Ele exaltado,
Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado dos céus. Exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado dos céus. Exaltado, Rei exaltado. E ainda, no mesmo sentido, uma letra também ainda não deu a música Seja Agradecido. Minha vida, tu és o Deus da minha minha rocha, a minha segurança. Aleluia. Pois sei que sobre todos é Senhor. Pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Minha rocha, a minha segurança, eu faço sempre te aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor, aleluia. Sobre
Ok, obrigado, Débora, Neia. Obrigado aí por esse momento tão importante, onde nós podemos louvar o nome do nosso Deus. Eu estava sentindo falta já, né? Podermos, assim, ouvirmos as canções, podermos estar juntos, né? Compartilharmos como igreja, a nossa igreja presbiteriana de Nova Brasília. A gente está tomando os cuidados que a gente tem que tomar, né? As orientações, seguindo as orientações, o álcool gel aqui, ó, do lado, né? Tendo todo esse cuidado que a gente tem que ter para nós estarmos contribuindo a fim de evitarmos as contaminações do coronavírus. Isso não nos impede de nós mantermos comunhão uns com os outros. Nós já estamos fazendo isso através das nossas orações, das nossas casas. Eu creio que tem sido um momento muito bom também para as famílias, para nós estarmos compartilhando aquilo que Deus tem para nós, estarmos mais próximos uns dos outros como família. E nós, na medida do possível, nós estamos alimentando a igreja. A gente espera conseguir assim, ter mais condições de fazermos com que a igreja seja ainda mais alimentada. Mas é a preocupação do conselho da nossa igreja, que a igreja esteja bem. Então, a gente toma as medidas que nós temos que tomar. E agora, para que nós tenhamos esse momento assim, mais juntos, mais ao vivo, né? Nós estamos tendo essa plataforma que vai nos conduzir nesse tempo aqui de culto ao nosso Deus. Como eu disse inicialmente, nosso tempo ele é um tempo curto. Aqui, essa plataforma nos dá um tempo mais curto, de 40 minutos, nós já temos aí 15 minutos passados. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus, que às quintas-feiras, que é o dia oficial de estudos bíblicos, na sede aqui da nossa igreja, nós temos estudado a carta aos Hebreus. E eu gostaria, então, de que nós pudéssemos ter aqui a condição de juntos compartilharmos esta carta, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 3, Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Na semana passada, eu até gravei um áudio exatamente desse texto, do versículo 1 ao versículo 6. Mas eu gostaria de voltar, né, completando mais algumas coisas, gostaria de voltar a esse texto, para a gente poder considerar, até também trazendo para os irmãos, né, nem todos estavam aí participando dos estudos nas quintas-feiras, mas trazer para os irmãos, situar os irmãos aí na carta aos Hebreus, para que a gente possa tirar proveito do ensino da palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, estarei lendo o texto. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O Senhor nos abençoe, aplicando a sua palavra ao nosso coração. Como eu disse, é importante que nós nos situemos para estarmos vendo a importância da carta aos Hebreus e a fim de tirarmos as lições para as nossas vidas, aplicando isso para os nossos... E ele diz, as palavras de João Calvino são as seguintes: de fato, não há nenhum livro da Santa Escritura que tão claramente fale do sacerdócio de Cristo, que tão sublimemente exalte a virtude e a dignidade daquele único genuíno sacrifício que ele ofereceu através de sua morte, que tão ricamente trate do uso das cerimônias, tanto quanto de sua remoção, e numa palavra tão plenamente explique que Cristo é o cumprimento da lei. Então, Calvino traz aqui para nós a importância de nós estarmos estudando também a carta aos Hebreus. É lógico, sendo a palavra de Deus, nós temos sempre que ver que ela tem a sua importância e a necessidade para as nossas vidas.
Bom, a carta aos Hebreus, ela se concentra no período da história de Israel, que é aquele período onde o povo sai do Egito, peregrina pelo deserto, Moisés guiando o povo, até o momento em que o povo está adentrando a terra prometida. Então, é o tempo em que Moisés guia o povo durante o deserto, os 40 anos, e aí Moisés ele morre e Josué assume a liderança do povo e entra com o povo na terra prometida. Então, falando em termos livros da Bíblia, a carta aos Hebreus vai abranger aí os 6 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até o livro de Josué. Isso fica evidente quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 32, que o autor ele diz o seguinte: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, quando ele fala Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, está se referindo aos juízes. E quando ele fala aí de Davi, né, ele está falando do rei, do segundo rei de Israel, e Samuel, né, como sendo o último dos juízes, né, e os profetas, os demais escritos aí do Antigo Testamento. Então, ele fala, falta o tempo para eu me referir a isso, então ele está se situando mais nos 6 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento. Nós não, na verdade, o autor da carta ele apresenta o povo na adoração a Deus, e o povo nesse momento que presta sacrifício no tabernáculo e não no templo. Então, ele está se referindo especialmente à época em que o tabernáculo era utilizado para o culto a Deus, para a adoração e para os sacrifícios. Ele vai enfocar esse período aí em que também a lei ela é promulgada, dada por Deus através de Moisés ao povo de Israel. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Ele não se apresenta, ela tem, portanto, é uma carta que tem autoria desconhecida. A gente vê muita semelhança com aquilo que Moisés escreve, com aquilo que Paulo escreve. Então, a gente olha para a carta aos Hebreus, a gente vai olhar para os escritos de Paulo, a gente vai ver coisas semelhantes, né? Mas a gente não tem aí como afirmar que foi Paulo que escreveu, até porque quando a gente olha no versículo 3, do capítulo 2 da carta, nós podemos ver o autor ele se encaixando aquilo que a gente chama de segunda geração dos discípulos do Senhor Jesus. Ele se encaixa juntamente com seus leitores. Ele diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, ele está falando aqui que a fonte principal do anúncio da salvação é o Senhor Jesus. Então, Jesus é essa fonte principal. E Jesus, então, transmitiu aos seus discípulos. E os discípulos, então, eles, sendo a primeira geração, eles passaram para outras pessoas que se encaixaram, então, como sendo a segunda geração, que são essas pessoas que o autor aos Hebreus, ele se enquadra, está dentro, juntamente com os leitores. São esses ouvintes posteriores. Então, fica assim uma dica que a carta coloca para nós estarmos aí vendo que, de repente, não foi mesmo Paulo e nem Apolo, outros aí que, de repente, alguém até coloquei Apolo, né, mas não tem como a gente afirmar que foi ele que escreveu. Quando foi que a carta ela foi escrita? A gente procura ver que os estudiosos eles situam a escrita da carta nos meados do ano 60. Provavelmente aí entre o ano 64 ao ano 70. Por que isso? A gente vê que ele vai se referir às perseguições. O povo já estava sofrendo a perseguição, e essa perseguição por parte do Império Romano. E no ano 70 foi o ano em que o general Tito ele adentrou Jerusalém e destruiu o templo. E quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente vai ver que ele coloca informações que nos dão a entender que ainda o templo, ele era o templo lá de Herodes, no templo de Jerusalém, lá em Jerusalém, esse templo era utilizado para os sacrifícios, né, para que o povo se deslocasse para lá, fosse cultuar a Deus lá em Jerusalém. Então, por que a gente situa essa data? Em 64, aí Nero era o imperador, Nero, então, ele deflagra a
perseguição aos crentes, ele fala que Roma foi incendiada pelos cristãos, e aí a perseguição se torna uma perseguição cruel contra os servos de Deus. E o ano 70, como eu disse, é o ano aí do general Tito entrar em Jerusalém e destruir o templo. Então, provavelmente, a data da escrita foi nessa época. O autor fala das perseguições e ainda ele fala da existência do templo, né? E é provável que essa carta ela tenha sido escrita em alguma região da Itália, porque a gente vê informações no final da carta a respeito aí da Itália. O propósito da carta aos Hebreus é ensinar sobre a superioridade do Senhor Jesus. Ele fala que Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico, representado por Arão, ele é superior ao próprio Josué. O Senhor Jesus ele é apresentado como sendo o sumo sacerdote, tanto superior ao sacerdote levítico, superior também ao próprio templo. Na carta aos Hebreus, nós vemos evidente que os três ofícios do Senhor Jesus. Jesus ele é profeta, sacerdote e rei. E isso é demonstrado na carta, no ensino da carta aos Hebreus. O propósito também é de exortar os crentes para que eles se mantenham firmes na pessoa do Senhor Jesus, na confissão a Jesus como sendo o Senhor e Salvador de suas vidas. Como eu disse, a perseguição já estava acontecendo. E ele escreve, então, para judeus crentes. E esses judeus crentes eles estavam sendo tentados a se afastar do cristianismo para voltar ao judaísmo. Porque o judaísmo não estava sofrendo perseguição, o cristianismo sim. Então, só para os irmãos observarem que a situação era muito difícil, era uma pressão muito grande que estes irmãos eles estavam sofrendo para eles abandonarem a fé em Cristo, a fim de que eles livrassem a pele deles, ou seja, eles ficassem livres da perseguição. Então, assim, eles poderiam estar vivendo vida tranquila. Mas o que o autor dos Hebreus quer e espera que os irmãos estejam reagindo dessa forma é que eles se mantivessem firmes em Cristo e não estivessem retroagindo, se afastando da fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é muito difícil mesmo, né? Sofrer perseguição, ouvir lá dos judeus, olha, por que vocês não, né, dos judeus que continuavam no judaísmo, por que vocês não voltam, vocês não ficam tranquilos, o Império Romano não está trazendo nenhuma ameaça para nós, vai ameaçar vocês. Então, o autor dos Hebreus é nesse momento aí que ele tem que entrar para dizer para os irmãos, não desanimem, vamos em frente. Nós temos algo muito maior, nós temos algo muito melhor, que é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus já garante isso para nós. Bom, entrando aqui no capítulo 3, como eu disse, a gente vai estar vendo o versículo 1 ao versículo 6. Tá? E aqui a exortação que o autor faz é para que os irmãos eles considerem o Senhor Jesus e não a Moisés. Não é que ele esteja aí dizendo que Moisés não é importante, ele não está falando isso. Pelo contrário, está falando que Moisés é importante, mas ele está trazendo a importância maior, a superioridade para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a gente vê é a exortação colocando para os irmãos aqui, olha, considerem ou prestem bastante atenção na pessoa do Senhor Jesus. Então, essa palavra, quando ele fala considerar, ele está dizendo exatamente isso. Olha, vocês observem bem, mas é fazer isso de uma forma detida, admirando a pessoa do Senhor Jesus, algo que conduzisse os irmãos à adoração à pessoa do Senhor Jesus. Como ele se refere a estes irmãos? Ele chama estes irmãos de participantes da vocação celestial, ou seja, pessoas que nasceram de novo, são herdeiros da vida eterna, aqueles que a Bíblia chama de cidadãos do reino dos céus. E aí a gente recorre às palavras ditas pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, que nos ajudam nesse momento, e Paulo, escrevendo aos Filipenses, a exortação dele é para que aqueles irmãos estivessem vivendo, acima de tudo, por modo digno do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 27. Quando ele fala isso, ele está dizendo, vocês têm que viver como cidadãos, verdadeiros cidadãos do reino celestial. Naquela época, lá, os filipenses, eles estavam sempre a população filipense, né, estava se vangloriando lá de estarem sendo província romana e deles estarem, então, vivendo como romanos mesmo. Então, eles viviam como se vivia na corte, eles viviam lá, vestiam, falavam igualmente e tal, então, a cultura, tudo. Então, eles faziam questão de mostrar esse orgulho por serem cidadãos romanos. Aí Paulo está dizendo para eles, agora vocês são crentes, então vocês sejam pessoas dignas da vocação celestial, ou seja, cidadãos dignos do reino de Deus. Então o autor dos Hebreus está dizendo isso, olha, nós somos participantes da vocação celestial, então vamos viver assim, vamos viver como
pessoas como irmãos em Cristo que amam o Senhor Jesus, que demonstrem isso na sociedade onde nós estamos. Onde nós estamos inseridos, nós temos que demonstrar que somos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, então, como eu disse, não nega a importância de Moisés na antiga aliança, né? E a gente vê que o que ele fala é para considerar o Senhor Jesus sendo superior a Moisés. Por qual razão? Ele diz aqui no texto que Moisés ele desempenhou sua função com fidelidade, né? Quando a gente olha para a vida de Moisés no começo, ele retrucou um pouquinho, no começo lá ele tentou rejeitar a obra que Deus estava chamando para ele realizar, mas ele foi convencido por Deus e foi realizar a obra do Senhor. Tanto que a gente vê aqui, a obra da libertação do povo, tirando o povo do Egito. Tanto que a gente vê aqui na carta aos Hebreus, nos versículos 2 e 5, o autor falando a mesma coisa em referência a Moisés, dizendo que ele era fiel à casa de Deus. Então ele faz questão de mostrar a importância de Moisés aí, né, como alguém fiel àquilo que ele assumiu para realizar. E a pessoa de Moisés ainda figurava bem forte entre os judeus, né, e o seu nome estava associado a todo o corpo das leis que Deus havia dado ao povo de Israel. A obra que Moisés realizou teve seu papel também muito importante até a vinda do Senhor Jesus, mas com a vinda do Senhor Jesus, toda a realização do sacrifício que ele fez, né, tudo aquilo que havia sido indicado lá no Antigo Testamento, de fato estava apontando para Cristo, se cumpre a pessoa do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus põe fim aos sacrifícios que o povo estava realizando lá no templo, né, pelos seus pecados, isso de forma contínua e tal. Então, tudo isso ele é removido por causa da chegada da pessoa do Senhor Jesus, da sua obra e do seu sacrifício. Moisés ele desempenhou o ministério obedecendo e sendo fiel a Deus, no entanto, o Senhor Jesus desempenhou e continua desempenhando o seu ministério em favor do seu povo, pois Jesus ele é maior do que Moisés. Quais são as características que o autor aos Hebreus, nesses versículos iniciais do capítulo 3, ele apresenta a respeito de Jesus, que mostram para nós características que deixam evidentes que Jesus ele é superior a Moisés. Ele fala aqui que Jesus ele é chamado de apóstolo e sumo sacerdote, né? Rapidamente falando, apóstolo aí significa enviado, e Jesus é aquele que é a palavra que se encarna, o verbo vivo, e é a suficiente palavra de Deus. O Senhor Jesus cumpre fielmente essa sua função. O Senhor Jesus é chamado de sumo sacerdote. Moisés ele não foi sumo sacerdote, mas a Bíblia faz referência a Moisés e Arão como sacerdotes, no Salmo 99, versículo de número 6. Arão sim foi sumo sacerdote, né? E Jesus, portanto, ele é visto aqui chamado de sumo sacerdote ou grande sumo sacerdote na carta aos Hebreus. Como apóstolo, o Senhor Jesus representa Deus perante os homens, e como sacerdote, os homens são representados por Cristo, ou como sumo sacerdote, por exemplo, os homens são representados por Cristo diante de Deus no céu. Jesus, portanto, é o perfeito mediador entre nós e Deus. Tá? E Jesus ele é aquele que se deu como oferta ao Pai para que nós pudéssemos ter vida morrendo em nosso lugar. Portanto, Jesus ele realiza a função completa na representação de Deus perante os homens e na representação dos homens perante Deus. Jesus é mostrado como sendo aquele que é fiel àquele que constituiu, né? Ele é fiel àquele que o constituiu. O ministério de Moisés teve início quando foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Na verdade, o ministério do Senhor Jesus é um ministério que se apresenta desde a eternidade, quando lá na eternidade o Senhor Jesus ele assumiu a sua função, o seu papel de ser o nosso Redentor. Moisés ele foi chamado na sua história, o Senhor Jesus ele é supra-histórico, né? Vem antes de tudo acontecer, o Senhor Jesus já tem o seu ofício assim determinado. A demonstração da fidelidade de Jesus está no fato dele, sendo Deus, ter se esvaziado a si mesmo, e aí a gente pode ler em Filipenses 2, versículos 7 e 8, falando desse esvaziamento e da obediência do Senhor Jesus até a morte de cruz. O apóstolo Pedro também faz referência a isso. O Senhor Jesus ele vem ao mundo, ele é ultrajado, o Senhor Jesus é zombado, mas sem cometer pecado. Então isso faz uma grande diferença. Moisés era pecador e Jesus sem pecado, né? Moisés ele foi fiel no cumprimento do seu ministério, contribuiu para preparar o caminho para a vinda do Messias, mas ele era, como diz, pecador, morreu. O Senhor Jesus jamais pecou, e o Senhor Jesus está vivo, continuando assim a realização do seu ministério.
Moisés também se encontra vivo, mas ainda aguardando a volta do Senhor Jesus para que a ressurreição dele aconteça, né, como a palavra do Senhor promete para todos aqueles que são do Senhor Jesus. Então, nós meditamos na fidelidade de Jesus ao Pai, nós podemos, então, ter refrigério na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ele é apresentado como aquele que tem maior glória do que Moisés, porque a casa foi estabelecida por ele, e aí tanto aquilo que é mostrado no Antigo Testamento com o povo de Israel, como aquilo que é mostrado no Novo Testamento com o surgimento da igreja. Então, o Senhor Jesus ele estabelece a casa. Estabeleceu assim no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, e estabelece assim no Novo Pacto, e Jesus ele estabelece tudo conforme a sua vontade. Jesus ele é filho, como diz aqui os versículos 5 e 6, Jesus é filho, Moisés era servo, é um servo que tinha que dar atenção mesmo à casa ali, era um serviçal, assim dizendo, e Jesus, portanto, é o filho, aquele que estabelece, portanto, a casa, ou seja, aquele que governa a casa. E como diz a palavra de Deus, a casa somos nós que pertencemos ao Senhor Jesus, somos a sua casa, somos feitos casa espiritual. Para finalizar aqui, quais são os privilégios que os crentes eles recebem do Senhor Jesus? O fato de Jesus ser apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão nos garante os seguintes privilégios. Nós somos chamados santos, o autor aos Hebreus se refere aos irmãos como santos irmãos, e nós sabemos muito bem que isso é devido à obra de Cristo, que morreu na cruz, nos reconciliou com o Pai, e aí, por meio disso, nós somos separados do mundo para vivermos para Cristo, para a glória dele. Nós somos também vistos como sendo participantes da vocação celestial, ou seja, nós estamos sendo conduzidos ao céu. O povo de Deus foi conduzido por Moisés até a terra prometida, também com a participação de Josué. Mas a gente vê o autor aos Hebreus, no próximo capítulo da carta, capítulo 4, a gente vai ver que o autor aos Hebreus ele fala sobre Josué como sendo aquele que vai levar o povo para o descanso, mas ele percebe que não é esse o descanso vai vir, está à frente. Então, uma referência àquilo que Jesus Cristo faz, nós encontramos o verdadeiro descanso na pessoa do Senhor Jesus. Estamos no mundo sofrendo as dificuldades, mas nós aguardamos o dia em que o Senhor Jesus vai voltar e ele já está realizando essa obra de nos conduzir assim para os céus. Então, nós somos também privilegiados pelo fato de sermos estabelecidos como casa de Deus. Então, como eu disse, se refere a nós como igreja é a pedra viva. Nós somos, então, conduzidos pelo Senhor para, como sua igreja, sermos aqueles que o Senhor vai receber por meio de nós o seu sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante de tanto privilégio, duas advertências são feitas. O autor dos Hebreus diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é o Senhor Jesus. Como já dissemos, é olhar atentamente para Cristo, estarmos vivendo assim para glorificarmos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a exortação seguinte é: guardemos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, essa palavra ousadia nos dá aí a condição de sabermos que nós temos liberdade de falar com Deus. Ousadia nos faz livres para podermos nos aproximar de Cristo, de podermos apresentar ao Pai, como o próprio Senhor Jesus diz, ele nos garante a condição de nos achegarmos confiadamente diante ao trono da graça por meio do que Cristo fez. E aí nós encontramos socorro na ocasião oportuna. É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de clamarmos a Deus, de pedirmos a Ele que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, do seu povo, da sua igreja, da população mundial. Nós estamos sofrendo com tantas situações aí difíceis, a questão da ameaça do coronavírus, a questão econômica, mas nós precisamos estar aí confiantes no nosso Deus. Ele está no controle mesmo de todas as coisas, Ele é o governante de tudo. E nós podemos, então, termos essa ousadia. Por isso que o autor dos Hebreus exorta: sejam ousados, busquemos a Cristo, vivemos na pessoa dele, pertencemos a ele, devemos viver assim na pessoa do Senhor Jesus. Então, que esta palavra nos dê ânimo, nos dê encorajamento para nós continuarmos perseverando, não retrocedendo. Essa é a palavra de ordem do autor dos Hebreus: não retrocedam, perseverem, avancem, permaneçam firmes. E aí, na próxima semana, quando a gente for considerar o restante do capítulo, ele vai trazer o exemplo negativo do povo de Israel, que nós não podemos seguir este exemplo do povo que teve o coração endurecido, e Deus, então, julgou o povo. Então, nós precisamos estar aí firmes no propósito de agradarmos ao nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos orar.
Ó Deus querido, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos com os nossos irmãos, compartilhando a tua palavra viva e eficaz. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos tudo aquilo que é necessário, estarmos firmes, ó Deus, no propósito de glorificarmos ao Senhor Jesus, mesmo diante das ameaças, mesmo diante, ó Deus, do desconforto, mesmo diante, ó Deus, de tantas situações que se apresentam contra nós. O Senhor esteja, ó Deus, tendo misericórdia de nós. Obrigado por esse tempo com os irmãos. Abençoe a todos. Nós temos irmãos, ó Deus, que estão passando por dificuldades, enfermidades, que tu esteja, Deus, suprindo as suas necessidades, ajudando-os, ó Deus, nesse tempo difícil, mas que todos nós, ó Deus, possamos ter um coração em paz. No nome do Senhor Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Pessoal, bom, espero que tenha ficado bem. Bom aí, né? Desmuta. Oi. Aí eu falei, tá bom? Joga o tempo aí, Juliana. E ele falou que a primeira ela deu. Bem, nossa, como é que tá o tempo aí, Rafa? Terminando? Já acabou o tempo. Né? Bem, o Tomar tá entrando aí. Olha, Camila. Estava ligando aí. Podem falar, se quiserem falar alguma coisa, podem falar. A Mayara tá aí quietinha aí também, tá no trabalho? Tá em casa, né? Não, estou em casa. Quero pedir que os irmãos estejam orando por mim, porque infelizmente eu tive contato com um paciente positivo. Então eu estou isolada em casa, estou afastada do plantão. Ontem eu colhi os exames e a gente está esperando os resultados. Então vamos orar, né, para que venha negativo. Estou doida para dar um abraço no Daniel, um beijo. Mas a gente está aí. Logo vai acontecer. Deus vai abençoar, que não vai ser nada, tá? Deus te proteja. Vamos estar em oração, sim. Amém. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa? Temos um tempinho aqui. Ó, se fechar, se concluir aqui, já recebo meu abraço, meu beijo no coração de vocês, tá bom? A gente vai podendo conversar um pouquinho. Ela é enfermeira, coitada. Rosi tá aí também? Ousada. Vamos, bom. Tá dormindo ali. A Custódio tá por aí? Fala, Zé. Zé Custódio. Espera um pouquinho, deixa eu tentar ouvir o Zé Custódio aqui. Oi. Oi. Ei, Zé. Oi, Camila. Zé Custódio, tá para falar? Tá ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Oi. Ei, Lu. Ouvindo, Zé? Não. Tudo bom, pastor? Bom, conseguiu ouvir direitinho aí? Ver? Estou vendo. Quero ver a oração, só. Bom, Deus abençoe aí, tá? Amém. Fique com Deus, Senhor. Amém. Vocês também aí. Muito saudade de vocês todos, tá? Saudade de poder abraçar. Saudades. Aí. Ei. Saudades, pastor. Abraço aqui. Abraço. Abraço para você. Fala. Fala. Abraço, pastor. A transmissão ficou boa aí? Boa noite, todo mundo. Boa noite, pastor. A próxima a gente vai bombar. Não sei, será que... Estava correndo um pouquinho aqui com o estudo, porque tinha colocado aí 40 minutos, mas acho que prolongou um pouquinho, deram, estenderam aí um pouquinho. Quase pra gente, né? Mas que é bom que a gente pode conversar um pouquinho mais. Eu já estou falando isso. Tem uma era tá isolada. Tô. Isolada em casa.
Tô Ela podendo tá aí nem do seu tomar um lado? cafezinho na casa Pastor da Mel. mãe. Você tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Queridos, a gente vai encerrar então, né? Eu agradeço aí a participação de vocês. É algo novo para a gente, pelo menos para mim é algo novo, né? Então, eu agradeço muito vocês terem vindo participar, de ter podido encontrar um pouquinho com vocês, né? Ver vocês, ouvir um pouquinho, né? Vocês. Débora, mais uma vez, Débora, né? Pela ajuda que deram. Maiara, pode ter certeza que estamos em oração, tá? Obrigada. Está protegendo você, ok? Vamos continuar firmes. A gente vai continuar aí passando as informações, passando os textos aí para vocês estudarem com a família, tá? À medida do possível, como eu disse, a gente vai tentando aí dar as informações. Pastor Milton, está por aí ainda? Eu acho que ele saiu. Pastor Milton deve ter saído. O Pastor Milton teve no início com a gente, porque eles não viram, ele orou no início, né? Teve uma participação também. Um abraço para todos, a gente vai estar encerrando aqui. Provavelmente, só um anúncio aqui, provavelmente o nosso desejo é transmitir o culto no domingo. Então a gente vai ver a melhor maneira de fazermos isso na igreja, tendo a equipe que eu vou participando. Vamos ver se há possibilidade de nós estarmos aí melhorando um pouquinho até mais a transmissão, a qualidade, tá? Obrigado aí. Deus continue abençoando a todos. Abração. Valeu. Amém. Tchau. Tchau.